queria dar um depoimento de quando eu era bem menor, eu tinha 25 anos, eu estudava numa faculdade que foi fechada pelos militares, porque era considerada uma faculdade de esquerda. E em São José dos Campos, a aeronáutica e o exército, na época de 64, era muito violento com a questão de esquerda, direita. Em 68 eles conseguiram fechar a universidade. E dentro dessa universidade eu tive duas aulas que me marcaram. Uma era com um professor de economia, que ele dava uma outra versão da economia, ele ensinava a gente a ver um outro jeito toda a questão econômica brasileira, os problemas mundiais. E a outra experiência é com o professor, hoje ele é um filósofo, está na TV Cultura, um grande músico, é o Wisnik, eu não sei o nome inteiro dele, mas é o Wisnik, famoso, que ele fazia uma aula durante 6 meses, que era muito gostoso de assistir, porque ele fazia um comparativo da realidade brasileira, da realidade americana, com as músicas de Caetano e Gil e de Tom Zé, e as músicas de vanguarda. Então, um exemplo dessa experiência foi Soy Loco por Ti América, Soy Loco por Ti Amore, que era o Che Guevara, que amava a América e queria, de uma forma, acho que infantil, tomar conta, como foi em Cuba, né? Mas foi muito marcante, porque ele sempre tinha um paralelo da letra da música e a história brasileira, a letra da outra música com outro pedaço da história brasileira. Isso foi muito bonito para mim. E a terceira experiência foi quando eu tinha 11 anos, meu pai foi exilado por causa dessas questões políticas de 68, que os militares realmente perseguiram ele não conseguia mais trabalho, ele teve que realmente fugir para os Estados Unidos e ele foi morar em Berkeley, onde morou José Serra, Fernando Henrique, também todos exilados na época, e ele fez um curso então de urbanismo em Berkeley. E quando ele terminou o curso, eu fui com a minha mãe e nessa viagem ele conseguiu um plano, isso imagina em 68, ele conseguiu um plano, era um projeto americano que você viajava e ia ficando na casas de americanos. Você se hospedava durante 2, 3, 4 dias na casa de uma família americana. E você convivia com aquela família, sabia como era o costume americano e depois seguia viagem para outra família. E me convidaram no dia seguinte para participar de uma aula que era o secamento de um sapo. E eu, com 11 anos, eu falava uma palavra de inglês. Mas eu fui nessa aula e essa aula foi tão interessante que foi a primeira aula na minha vida que eu amei. Então essas foram minhas experiências. As 3 grandes experiências educacionais. Ontem eu vim aqui na feira, eu vi só a feira inteira movimentando um dinheiro enorme, né? Quadros de lousas, eletrônicos, milhares de computadores, e móveis disso, e móveis daquilo, e sistemas disso, sistema daquilo, e o único stand com conteúdo era esse aqui. Único. Então o que eu acho? Eu acho que isso tem que ser dito no grande auditório aqui dessa feira para abrir a cabeça dessas pessoas, porque a educação não pode ser só um comércio. Então tem a parte de alimentação. Como tudo nesse mundo é só um comércio. As pessoas veem a educação como uma forma para enriquecer. E a educação não é isso. A educação é muito mais que isso.
Então eu acho que tem que ser dito sim todos os dias nessa feira, e dito e redito, e criar-se um compromisso para que a feira seguinte mude. A próxima feira tem que mudar. É isso.